Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, a nossa aula de história de hoje vai ser sobre a unificação italiana. Esse conteúdo corresponde ao capítulo 21 da apostila de vocês. Para entendermos a unificação italiana, precisamos entender o contexto da Itália, como ela se formou. Primeiro de tudo, a Península Itálica, aquela que tem o formato de uma bota, ali no mapa da página 356 mostra para vocês. Essa região foi o berço de um dos grandes impérios da antiguidade, chamado de Império Romano. Durante esse período imperial, houve dominação de vários territórios e povos, mas, a partir do século V, esse império começou a ser destruído, começou a enfraquecer, devido às invasões bárbaras. Após as invasões bárbaras, vários reinos se formaram ali, e esses reinos eram autônomos, ou seja, eram independentes. No século XIX, ocorreu o domínio francês sobre vários territórios na era napoleônica, conteúdo que nós já estudamos. E quando Napoleão foi preso e posteriormente morto, aconteceu o Congresso de Viena, a reunião de alguns países para decidir os rumos da Europa após Napoleão. Esse Congresso de Viena foi decidido que a região da Itália, da Península, seria dominada pelos austríacos e por franceses. Com essa dominação estrangeira, começou a surgir na Península Itálica um sentimento nacionalista, ou seja, um sentimento de aversão à presença estrangeira e a necessidade de uma unificação nacional. Surge então a Jovem Itália, um grupo liderado por Giuseppe Mazzini e que foi apoiado tanto por estudantes quanto por intelectuais como pela pequena burguesia, que buscava a emancipação, buscava o controle sobre a sua própria região. Posteriormente, com as influências das ideias liberais, das revoltas que nós já estudamos de 1830 e 1840, revoltas liberais que questionavam o domínio absolutista, que questionava a burguesia e tudo mais, essas influências acabou culminando então numa guerra contra a Prússia. Então os italianos começaram a exigir o seu território de volta e praticaram uma guerra contra a Prússia, da qual eles venceram e conquistaram várias regiões. Além desses movimentos de unificação, surgiu também esse sentimento de necessidade de ter domínio sobre seu próprio território. Essa necessidade surgiu no reino de Piemonte-Sardenha. Esse reino, lá da Península Itálica, era um dos mais industrializados, e como a Europa estava vivendo esse período de industrialização, o reino de Piemonte-Sardenha viu a necessidade de buscar mercado consumidor para os seus produtos industriais. Assim, então, começam-se várias disputas e conquistas de territórios. A região norte foi conquistada graças ao apoio que os franceses deram para os italianos para derrotar os austríacos. A região sul surgiu um movimento liderado por Giuseppe Garibaldi e contou com o apoio de grande parte da população camponesa e mais pobre. Esse grupo, liderado por Giuseppe Garibaldi, era chamado de Camisas Vermelhas. Esse processo de unificação só foi ser concretizado em 1861, ou seja, bem posterior à independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Então, para vocês terem uma noção, quando países europeus também podem ter seus processos de unificação e identidade nacional bem tardios. Então, em 1861, foi proclamado o Reino da Itália, liderado por uma monarquia de Vítor Emanuel II. Mas para quem achou que depois da proclamação do Reino da Itália tudo já tinha se resolvido, está enganado. Havia ainda movimentos de unificação dentro da Itália. Os estados pontifícios eram territórios que pertenciam à Igreja, que tinha sido doado lá pelos imperadores na Antiguidade, e esse território continuava sendo da Igreja. Então surgiu o chamado Questão Romana, que é basicamente a resistência da Igreja Católica contra a unificação. Ela não queria ceder os seus espaços, os seus reinos, os seus territórios para o governo italiano. E então, ocorreu o quê? A falta de apoio francês. Por quê? Porque os franceses apoiavam a Igreja. E como a Igreja Católica estava contra a unificação, os franceses também ficaram contrários a esse processo de unificação italiana.
Somente depois da Guerra Franco-Prussiana, uma guerra que aconteceu entre a França e a Alemanha, e a França perdeu, é que os territórios dos estados pontifícios foi tomado, ocupado pelo Estado italiano, ou seja, pelo governo da Itália. Assim, então, a Itália se concretiza como uma nação unificada. Apesar disso, a igreja não aceitou, ainda continuava, apesar de ter sido dominada, a igreja continuava representando uma resistência e uma não obediência em relação ao governo italiano. Essa questão romana ela só foi de fato ser resolvida lá no século XX, ali pós Primeira Guerra Mundial, já no início dos governos autoritários de Benito Mussolini. Mas isso aí a gente estuda lá no 9º ano, tá bom? Veremos mais uma vez um pouquinho sobre essa questão romana. Bom, pessoal, a unificação italiana é isso. Bem simples, não é mesmo? Mas, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Obrigada a todos e bons estudos!